ação e construção do programa da questão 1 da avaliação realizada hoje de manhã para a turma de orientação objeto 2. Fazer o programa para calcular o diâmetro de um parafuso para resistir ao esforço de cisalhamento. Para o cálculo do diâmetro são necessárias as seguintes informações: tensão admissível do cisalhamento, que é essa variável aqui, tensão admissível de contato, que é essa variável aqui embaixo, espessura da chapa, que é esse T minúsculo, e a força de cisalhamento, que é o Q. O diâmetro do parafuso será o maior diâmetro entre os diâmetros calculados, D1 e D2. Então, eu tenho duas expressões para calcular o diâmetro. A primeira expressão é essa raiz quadrada de 4 vezes a carga dividido por π vezes a tensão de cisalhamento admissível. E o diâmetro 2, que é a carga dividido pela espessura vezes a tensão admissível de contato. Muito bem. Então vamos iniciar o nosso projeto. Novo projeto. Eu vou escolher um projeto da categoria Java Application. E eu vou chamar esse exercício de cálculo diâmetro cisalhamento. Então eu dou um finish para ele criar o projeto com a classe main. Em seguida, eu vou criar um arquivo. Então, o nosso projeto está criado aqui. Agora eu vou criar um arquivo que vai ser um arquivo de interface. Então, File, New Arquivo. Ele vai ser da categoria JFrame, tipo JFrame. E eu vou chamar de interface cálculo diâmetro. E eu vou criar mais um arquivo new, que vai ser um Java Class. Esse arquivo vai ser o arquivo que vai gerenciamento. Ele vai gerenciar o cálculo dos diâmetros. Muito bem. Então, vamos agora iniciar a primeira etapa, que é a definição da interface. Então, vou criar aqui um painel. Esse painel tem uma propriedade chamada border. São vários tipos de borda. Eu gosto de usar muito a borda com título. E aqui eu vou colocar um título, dados de entrada. Muito bem. Então aqui, dentro desse painel, eu vou colocar os meus dados de entrada, que basicamente são 4. Eu vou colocar aqui a tensão cisalhamento, a força, vou chamar de carga. Eu dou um Ctrl+C e Ctrl+V, ele repete aqui o label. Eu vou editar aqui, vou chamar de tensão de contato. Selecionando Ctrl+C, Ctrl+V, esse agora eu vou colocar aqui a espessura. Agora eu vou colocar os respectivos campos de texto. Text field, isso,
Vou retirar esse texto daqui, ajustar o tamanho, colocar um pouquinho melhor, um pouquinho maior aqui, colocar mais um campo de texto para carga, mais um campo de texto para o cisalhamento, tensão de contato, e mais um campo de texto para a espessura. Está todo mundo dentro do painel. Vou só ajustar aqui. Opa. Selecionar todos aqui, ajustar. Vou ficar aqui nesse canto. Selecionar todos. Muito bem. Agora aqui embaixo eu vou colocar um outro painel com os dados de entrada, os dados de saída. Propriedade, borda. Dados de saída. Os dados de saída basicamente serão os diâmetros 1 e 2 e o maior diâmetro. Então eu vou colocar um label. D1. Copiei e colei. D2. Copiei e colei. E aqui eu vou colocar D maior. Diâmetro maior. Muito bem. Agora eu vou colocar os 3 campos de texto para cada um. Vou apagar o conteúdo dele. Ajustar o tamanho. Vou ajustar o tamanho, posicionar aqui cada um deles. Pronto. Posicionei. Salvo. Esses 3 aqui, como são valores onde eu vou apenas mostrar os resultados, eu vou deixar essas caixas de texto sem a possibilidade de ser de edição. Então basta eu desmarcar o campo Editable de cada um. Salvo. Então a interface está construída. Posso fazer alguns ajustes aqui no tamanho. Então encerro aqui a primeira parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo eu vou construir todas as informações da classe de gerenciamento, e na terceira parte do vídeo eu vou fazer a associação das duas classes para o preenchimento da interface e o cálculo do resultado. Então até o segundo vídeo.